O autor de Hebreus vai dizer, em Hebreus capítulo 10, versículo 25, não deixemos de congregar, como é o exemplo de alguns. Amado, esse momento é um momento precioso. Deixa eu dizer uma coisa que às vezes dói no meu coração. Às vezes eu e Lenir, a gente sentava e a gente ficava lembrando, no domingo à noite, na segunda de manhã, quando a gente estava fazendo nossas devocionais. Daí a gente tinha um tempo assim, vamos pensar em quem a gente não viu no culto ontem. E acontecia da gente identificar 30, 40 pessoas, irmãos ou irmãs, que não tiveram no culto. Isso é alarmante. Aliás, uma das coisas que eu estou pedindo muito para a líder de células, você precisa ver se as pessoas que fazem parte da sua célula, se elas estão presentes no culto do domingo. E se não estão, por favor, ligue. Nós precisamos valorizar esse momento e muito. É aqui que nós tomamos a ceia do Senhor. É aqui que nós adoramos a Deus como família, como povo dele. Você consegue entender? Isso é muito importante, muito importante. Precisamos. Eu não posso achar que vir para um momento como esse seja um peso. Meu irmão, domingo de manhã, porque eu trabalho, pastor, eu trabalho a semana toda, estudo à noite, trabalho de segunda a sábado, domingo eu quero estar com a minha família, domingo de manhã eu quero ir na praia, vou curtir a praia, vá. Ou então, como muitas damas de casa, né? Domingo é o dia da faxina. Tudo bem. Mas lembre, domingo é o dia de adoração a Deus. Aí, eu não posso, olha como isso é importante, me cansar tanto que não dá para vir. Porque eu estou tão cansada, que não dá para vir. Ou quando venho para ficar abrindo a boca, cochilando, arriado, cansado, estafado, de todo o sol da praia, de passar pano em casa, de espanar, enfim. E a minha adoração, meu Deus, será que está acesa? Essa chama da adoração ao meu Deus não pode morrer, amado. Não pode morrer. Tem que ser algo maravilhoso. Como deveria ser maravilhoso se Deus pudesse olhar para essa comunidade hoje e poder dizer assim: puxa vida, aqui tem um povo que me adora em espírito e em verdade. Não seria tremendo? Amado, eu estou dizendo isso de todo o coração. Sabe como deveria ser? O domingo já começaria no sábado à noite. Sábado à noite a gente já estava na expectativa danada. Puxa vida, amanhã vai ser um culto de adoração, meu Deus. Vai ser tremendo. Vai ser uma bênção. Glória a Deus e tal. Aí já vai dormir e tal, já vai estar naquele espírito de oração, de adoração. Amanhece o domingo, já está ali naquele espírito de, sabe, Senhor, já está pondo um hino de louvor, já fez a devocional, já está meditando na palavra. Quando chega meio-dia, eu vou almoçar, se for o caso, vou descansar um pouco aqui, porque eu quero estar bem, eu quero chegar, vai ser um momento tremendo. E aí vem para adorar, e vem com tudo, vem com alegria, vem com satisfação, chega aqui com um sorriso escancarado, porque está tendo o privilégio de adorar a Deus como povo, juntamente com a família dele.
Ninguém pode ser cristão sozinho. Eu preciso de você, você precisa de mim, meu irmão. Isso é tremendo, amado. E graças a Deus, a igreja do Quintino Cunha, para a glória do Senhor, tem se levantado uma geração de adoradores e adoradoras, de pessoas que têm, sabe, feito uma diferença. E eu, como pastor da igreja, amado, eu digo isso porque eu vejo. Mas precisamos cuidar. Precisamos cuidar. Precisamos cuidar. Irmão, eu olho com toda honestidade no meu coração. Mas não me chame para ir para qualquer outro lugar no domingo que venha me atrapalhar a oração, meu Deus, no culto. Não me chame. Não faça isso, porque eu não quero ir. Eu não vou, não interessa. Não interessa. Isso é uma prioridade. Isso é prioridade para você? Amém. Esse culto dominical é uma prioridade para você? Ou não? Ou qualquer coisa lhe tira daqui? Preste atenção. Em Apocalipse, quando Jesus vai falar para a igreja de Laodiceia, ela vai dizer uma coisa interessante: tu não é quente, tu não é frio, tu não é quente, tu é morno. E porque você é morno, eu estou a ponto de te vomitar. O que é que acontecia com aquela igreja? Aquela igreja, ela não tinha se desviado. Não. Porque ela não era fria. Ela não era uma igreja que tinha deixado entrar, por exemplo, como a igreja de Éfeso, entrou o culto a Jezebel, uma série de coisas lá. Não. E Jesus está dizendo, volta para o primeiro amor, para a igreja de Éfeso. Mas lá Laodiceia, ele está dizendo diferente. Ele diz, se vocês fossem frio ou quente ou frio. Mas vocês não são nem uma coisa nem outra. Nem vocês abandonam o evangelho, nem vocês me abandonam, quer dizer, vocês não são frios, mas também vocês não abraçam essa causa como devem abraçar. Eu de fato não sou o Senhor da vida de vocês. Vocês podem até não estar adorando outros deuses, mas vocês não estão me adorando como deviam. Vocês não estão debaixo do meu senhorio. É duro isso. Jesus dizia, eu estou pronto de vomitar. A adoração, a chama da adoração na igreja de Laodiceia não havia esfriado, mas havia amornado. Que tipo de cristão você é, meu irmão? Há fervor espiritual em seu coração por Deus? De verdade. O Senhor não pode usar uma igreja fria, mano. O Senhor não pode usar uma igreja que não vibra com as coisas dele. Não pode. Graças a Deus, eu sei que muitos de nós temos muito para melhorar. Mas Deus tem levantado muita gente tremenda aqui. Em segundo lugar, veja uma coisa que ele diz. Eles fecharam o templo, mas eles fizeram mais. Eles apagaram o quê? A lâmpada. Lembra a lâmpada? Que era para ficar acesa. Mantenha acesa ou aceso o fogo da adoração. Houve um momento na nação de Israel que Isaías vai escrever e diz: o jumento conhece o seu dono e o boi a sua manjedoura, mas o meu povo não tem conhecimento de mim. Isso. A lâmpada estava apagada. Salmo 119, versículo 105. Luz para os meus pés é a tua palavra. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. Nós temos apagado essa chama. A palavra de Deus está na nossa vida. Qual foi o último texto que você leu? O que você meditou hoje?
Você leu a palavra hoje? Você fez meditação dessa palavra hoje? Deus falou com você de alguma forma através dessa palavra? Pedro vai dizer, em 1 Pedro 2:1, ele diz: como uma criança de peito, que deseja ardentemente o leite materno, é assim que nós devemos desejar o leite que vem da palavra de Deus. Eu não tenho como, meu irmão, manter aceso se eu negligencio a palavra, se eu não sou pessoa que lê a palavra, que medita na palavra, que tem tempo na presença de Deus na palavra. Outra coisa, eles fecharam as portas, apagaram as lâmpadas e não fizeram o quê? Não queimaram incenso. O que significava oração. Porque o altar era um lugar de oração. O altar era um lugar de se quebrar na presença de Deus. Mas eles simplesmente não queimavam mais incenso. Já não havia intercessão, oração intercessória. O templo estava fechado. Amados, às vezes nós estamos querendo ser pessoas cheias do Espírito Santo de Deus e negligenciamos isso que é tão básico como ler a palavra e orar. Esse final de semana que eu tive lá em Santarém, rapaz, eu morri de vergonha, eu fiquei desse tamanho na cadeira. Porque o preletor principal, havia muitos outros, mas ele era um coreano. A igreja do camarada lá, 200 mil membros, na Coreia do Sul, né? 200 mil membros. Uma igreja com 15 mil, 20 mil células. E sabe uma coisa que ele disse? Ele diz: vocês oram. Todo mundo ora. Salão com 2 mil pessoas, mais ou menos. Sim, então. De verdade? Sim. Estou falando para pastores aqui? Sim. Pastor, quando foi a última vez que você orou 10 horas? Tem alguém aí? Levanta a mão. Ninguém. 5 horas, pastor. Aí eu já comecei a me encolher. 5 horas, pastor. Tem alguém? Ninguém. 3 horas. Eu já estava desse tamanho. Eu digo: rapaz, meu Deus, todo aquele tipo de nem 1 hora, né? 1 hora eu já ia levantar minha mão, né? Pelo menos, né? 1 hora e pouquinho. Então vocês namoram. Então vocês namoram. Aquele homem ora o normal dele, 3, 4, 5 horas todo dia. E quando, em momentos que é necessário, como ele mesmo disse, não poucas vezes, orei 22 horas ininterrupta. Jesus é Jesus. E ninguém orou mais do que Jesus. O incenso do altar tem aí ou não? Entende, amor? Sabe por que muitos de nós estamos sem andar em vitória? Porque temos negligenciado a nossa vida de oração. Como é que está o seu TSD, mano? O seu tempo sozinho com Deus, tem isso, tem mesmo de verdade. O seu culto da família, você senta com a sua família, você faz culto com a sua família, você ora, você tem um tempo que você está ali, ou não? Essa era a situação da nação de Israel. E por último, eles pararam
de oferecer holocaustos. Pararam de oferecer holocausto. Ou seja, eles pararam de se consagrar a Deus. Holocausto é lugar de execução, de morrer. Lembra quando Abraão levou seu filho Isaque até o altar? Ele chega ali e ele levanta o cutelo, porque ele ia matar o seu filho. Nós temos morrido no altar de Deus, nos consagrado. Sabe o que acontece muitas vezes, irmão? E aqui eu quero só uma experiência boa. A gente até ora, até medita, até lê a palavra, mas não consagramos. Não nos consagramos. Não nos vigiamos. Não tomamos conta de nós. Não estamos atentos a todas as artimanhas do diabo. Não estamos dispostos a nos sacrificar, às vezes tempo, às vezes dinheiro, às vezes alguma coisa, não estamos dispostos. E aí o que vai acontecer? O fogo vai apagar. Mas você quer ver a coisa mudar? Comece a se consagrar a Deus. Comece a ser uma mulher de consagração, um homem de consagração, aquela pessoa que busca incessantemente. Jesus vai dizer no Sermão do Monte: bata e a porta vai se abrir. Busque e vai achar. Busque, peça, que você vai receber. Consagração. É tão maravilhoso quando a gente conhece alguém que você olha assim e diz: rapaz, essa pessoa é uma pessoa consagrada. É um homem, meu irmão, consagrado. Uma mulher consagrada. Não é tremendo? Você poder ouvir isso. Puxa vida, que bênção. Como está nosso tempo? Como está a nossa vida na presença do nosso Deus? E a base sólida deve ser o amor a Deus. A base sólida. Eu amo a Deus. Presta atenção nisso. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13 que a gente pode fazer o que quiser fazer. Se não for por amor, não vale nada. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, eu serei como um sino que badala. Ainda que eu entregue o meu próprio corpo, ainda que eu distribua os meus bens aos pobres, e entregue até o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso vai adiantar. A base de consagração ao nosso Deus é amor. Em Mateus capítulo 22, Jesus vai repetir o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus. De que forma? De todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de toda a vossa força, de todo o vosso entendimento. É amor. Como é que eu sou uma pessoa consagrada? Eu sou uma pessoa consagrada se eu for apaixonado por Jesus. Isso é uma diferença tremenda. Quando eu sou apaixonado por Jesus, tudo que eu vou fazer é interessante. Quem tem assim, que conhece um pouco mais as cartas do apóstolo Paulo, uma característica do apóstolo Paulo é que quando ele toca o nome de Jesus, ele parece que ele perde o rumo. Como ele diz em Gálatas capítulo 2, eu estou crucificado com Jesus. Como ele diz em Filipenses capítulo 3,
Ele diz, olha, ele diz uma lista de coisas que ele era e que ele tinha feito, que ele havia conseguido, mas ele diz, eu julgo tudo isso como esterco, por causa da sublimidade de Jesus. Era uma fascinação. Consagração é estar fascinado, é estar encantado com as coisas de Deus, é estar empolgado com as coisas de Deus, é viver essas coisas de Deus como uma coisa melhor e mais importante que nós temos para fazer nessa terra. E quando é que a gente faz isso? Nos entregando, nos consagrando. Certa vez Jesus ia passando e alguém disse para ele, Senhor, deixa eu te seguir, mas primeiro eu vou enterrar o meu pai. Eu não sei se o pai daquele moço já estava morto e ele queria enterrar, ou se ele era o filho mais velho, e como o filho mais velho, ele não podia sair de perto do pai até que o pai morresse, porque ele era o sustento do pai. Então o que ele estava dizendo para Jesus, disse, olha, eu vou te seguir, tenha certeza que eu vou lhe seguir, mas primeiro deixa eu enterrar meu velho. A resposta de Jesus foi, deixe que os mortos enterrem os seus próprios mortos, você vem e me segue. O outro disse, Senhor, eu vou te seguir para onde quer que tu fores. A raposa tem os seus covis e as aves do céu ninho, mas o filho do homem não tem onde sequer reclinar a cabeça.